Levítico, capítulo de número 6. Eu vou continuar fazendo a recomendação. Você que não tem Bíblia, compre uma Bíblia, meu filho. Eu acho que ainda tem aqui, umas 5 Bíblias aqui dentro ainda. Pastor, não posso comprar, vou te dar uma Bíblia, você vai me falar. Trazer Bíblia, gente, para a igreja. Eu sou daquela época que o povo fazia chacota com os crentes caminhando na rua, carregando a Bíblia na mão. Tá, pastor, a história muda, nós estamos na era digital, eu estou com a Bíblia no celular. Tá, passa. Mas o celular não é Bíblia não, gente. Compre uma Bíblia, traga a Bíblia para a igreja, viu? Você só tem 3. Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 a seguir, até o 13. Levítico 6, 8. O Senhor, quem? O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei. Esta é o quê? Esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Nunca poderá ser? O sacerdote, quem? O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois, despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. A um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas. Queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Para frente aí, 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 10. 1 Reis 19, 10. Elias, aqui no texto. Elias então respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. Eles fizeram o quê? Vamos, todo mundo junto? Isso. Você crê que essa é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Assente-se então e olhe para mim, por favor. Na seção do livro de Levítico, esta
é a descrição da lei do holocausto. Entre outros rituais, olhe para mim. Entre outros rituais, o fogo deveria estar aceso continuamente. Há nisso aqui pelo menos 3 razões. Quantas? 3 razões para que o fogo se mantivesse aceso. Primeiro, o fogo original do altar, ele vinha do próprio Deus. Quem, falando aqui, para você entender, quem riscou o isqueiro lá, ou o palito de fósforo, para acender o fogo a primeira vez no altar, foi Deus. Esse fogo, ele vinha do próprio Deus. Então não poderia ser apagado. A chama contínua significava eterna adoração. E o fogo que não se apagava simbolizava a necessidade contínua da expiação e reconciliação, o que era propósito das ofertas. O que isso aqui significa? Expiação, reconciliação. O fogo aceso simbolizava que continuamente tinha que ter sacrifícios sobre o altar. Ofertas pacíficas aqui, pacífico fala de paz. O pecado do homem gera guerra contra Deus. Quando o homem levava uma oferta para o altar, ele estava dizendo com isso: eu quero paz com Deus. Então o altar aceso continuamente mostrava que o altar estava esperando as ofertas pacíficas continuamente, porque o homem não parava de pecar. Então sempre tinha que ter oferta. Sempre tinha que ter alguma coisa queimando no altar. Que era esse o propósito do altar de sacrifício. O holocausto oferecido ficaria queimando durante toda a noite sobre o altar. E ao amanhecer do dia, o sacerdote tiraria as cinzas e colocava mais lenha para que o fogo não se apagasse. Se, de alguma razão ou por alguma razão, o fogo se apagasse, significava que o altar estava sem a presença de Deus. O fogo representava a presença de Deus. O fogo era uma demonstração de que a presença de Deus estava lá. Se o altar se apagasse, significava que estava sem a presença, que a adoração havia cessado, que a reconciliação não era mais possível. Vez ou outra, fazemos alusão a este fogo no altar que não pode se apagar, ao fogo do Espírito, que passamos a conhecer na nova aliança, conforme a descrição de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Olhe para mim aqui, damos a esse fogo o nome de avivamento, de renovação espiritual, e outros. O que é avivamento? É tornar mais vivo, intenso, com grande vigor. Avivamento está ligado a palavras como restauração, renovação, reciclagem, conservar, manter, salvar, livrar, proteger, sarar, ressuscitar, ânimo. Falar disso na igreja, gente, tem sido uma constante. Falar que a igreja precisa de renovação, precisa de ânimo, precisa de se avivar, precisa de reciclar, tem sido uma constante. No Antigo Testamento, Joel profetizou a respeito desse avivamento, e Abacuque o desejou intensamente.
Avivamento fala da presença de Deus na nossa vida. Avivamento fala de tornar vivo. É certo que o povo de Deus precisa urgentemente de um verdadeiro avivamento. Quando é que uma igreja precisa ser avivada? Quando é que eu penso que eu preciso de avivamento? Quando há indícios de que esta igreja está deixando de ser luz do mundo e sal da terra. É um sinal de que essa igreja precisa de avivamento. Quando é que a igreja precisa de avivamento? Quando a ação de Deus no meio dela se torna escassa. Quando é que a igreja precisa de avivamento? Quando há muita fumaça e pouco fogo. Quando há muito movimento e pouca vida cristã. Quando há muito evento e pouco comprometimento. Você queria ver essa igreja estar lotada de gente aqui hoje? Era ter aqui um cantor conhecido, um pregador conhecido. Isso aqui está dando fila. Eu participei de um evento, eu nunca vi isso na minha vida. Eu participei foi até um aniversário da igreja. Um culto de aniversário da igreja. E isso foi feito durante acho que 2 ou 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Com alguém conhecido. E foi distribuído senha na porta da igreja. A igreja tinha uma quantidade de cadeiras. E foram distribuídas senhas na porta da igreja. Pegou. Quem não pegou, tchau, volta para casa e vem amanhã. Sentou, encheu o lugar. Acabou. E foi um monte de gente embora. Quando há mais fumaça do que fogo, é um sinal que a igreja precisa de avivamento. Eu quero trabalhar aqui com você alguns sinais de que precisamos de avivamento. E se nós identificarmos isto de alguma maneira na nossa vida, é sinal que precisamos nos despertar. Primeira coisa, quando é que a igreja precisa de avivamento? Quando há abandono dos mandamentos do Senhor. Esse é o primeiro sinal. Um grande exemplo disso se deu nos dias do profeta Elias, no texto aqui que nós lemos. O ministério do profeta Elias, basicamente foi de denunciar, fazer o quê? Denunciar os pecados dos israelitas. Em resposta ao rei Acabe, Elias evidenciou 2 coisas. Primeira, o desprezo de Israel aos mandamentos e o incômodo que sua mensagem causava. Primeira, Israel estava longe dos mandamentos de Deus. Israel se enveredou num caminho de idolatria terrível. E a mensagem do profeta Elias incomodou. A mensagem de Elias gerou incômodo. Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Sabe o que é isso? Os mandamentos são leis, são regras, são princípios. Elias estava confrontando os pecados de Israel. Acabe, o rei, chegou para Elias e falou assim: você não está vendo que você está sendo muito incômodo? Você não está vendo que você está sendo muito inconveniente? Você não está vendo que o que você está falando está ruim, está fora? Você está perturbando a nação. Elias disse: olha, quem tem perturbado a nação é você. É você que tem conduzido a nação a um distanciamento de Deus. Mandamentos são leis, são regras, são princípios que não podem ser quebrados ou revogados. Ao contrário do que muitos pensam, há mandamentos também na chamada era da graça, que é o tempo que nós estamos. O que é graça? Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que eu não mereço, mas Deus me deu pela sua livre vontade e pelo seu grande amor. Olha a fala de Paulo, olhe para mim. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo disse o seguinte: vocês, irmãos, foram chamados para
a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. Sabe o que é isso, gente? Tem gente dizendo o seguinte, olha, pela fala de Paulo, Paulo falou em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí sabe o que tem gente dizendo? Então é o seguinte, onde tem muito pecado, também tem muita graça de Deus. Então, nós vamos pecar muito para que nós recebamos então muito da graça de Deus. Isso, em outras palavras aqui, para te falar o português bem assim, popular e no papo reto, isso é querer fazer Deus de otário. É querer brincar com Deus e achar que Deus simplesmente vai derramar mais graça porque tem alguém pecando. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos fugir do pecado. Quando princípios da palavra de Deus, como o amor bíblico, a santidade, a renúncia do eu e outros são negligenciados, nós precisamos de avivamento. Quando o exemplo de vida cristã não é a nossa prática do dia a dia, quando o nosso estilo de vida, quando o que vestimos, quando o que falamos, quando o que comemos, quando o que bebemos e quando frequentamos os mesmos lugares daqueles que zombam da nossa fé, é sinal que precisamos também de avivamento. Se não há distinção da nossa vida, que dizemos que somos filhos de Deus, para alguém que até zomba da nossa fé, é sinal que a gente precisa repensar a nossa vida. Vou falar um negócio para você aqui, vai fazer um ano agora, que tinha uma turma que frequentava aqui a igreja e sumiu. Desde o dia que chegou depois da festa de setembro, eu disse que a festa, show, onde se exalta a bebida, onde se exalta o adultério, onde se exalta drogas, onde se exalta qualquer outra coisa, não é um ambiente para quem nasceu de novo. Há uma turma que fugiu daqui da igreja. E alguém até disse, pastor, você precisa repensar algumas coisas. Irmãos, eu nunca vendi a mensagem que eu prego. E não vai ser aqui na igreja que eu vou fazer isso. Eu já preguei em lugares, igreja pequena, para 2 ou 3, já preguei para multidões de quase 5.000 pessoas. Nunca vendi a mensagem. E não será aqui que eu farei. Esses lugares precisam ser repensados. Quando os mandamentos são negligenciados, quando nós fazemos coisas iguais àqueles que zombam da nossa fé, é sinal que o mandamento está sendo quebrado e nós precisamos de avivamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem nasceu de novo não ouve as mesmas músicas, quem nasceu de novo não veste as mesmas roupas, quem nasceu de novo não tem as mesmas palavras, quem nasceu de novo não conta as mesmas piadas, quem nasceu de novo não frequenta os mesmos lugares, quem nasceu de novo não tem um namoro do mesmo jeito, quem nasceu de novo vive uma vida separada para o Senhor, quem nasceu de novo continua sendo gente, quem nasceu de novo está sujeito a errar, quem nasceu de novo continua sendo humano, quem nasceu de novo continua respirando, temos sono, temos fome do mesmo jeito, mas existe uma diferença de tropeçar numa pedra do que pegar essa pedra e carregar ela para casa comigo. Quando os mandamentos estão sendo quebrados, eu preciso de avivamento. Segunda coisa, quando o coração está dividido entre o sagrado e o profano. Irmão, escute uma coisa aqui. A igreja, ela está enfrentando um tempo tão difícil. E essa está fazendo uma espécie de um círculo, uma onda. Isso começou nas igrejas da Europa. A Europa tem alguns países que eu fui e vi. A Europa tem cidades inteiras
que você anda o dia inteiro e você não vê uma igreja. A Europa foi o berço do avivamento, o berço da reforma protestante. O dia que se começou a misturar o santo com o profano, isso começou lá, as igrejas entraram em declínio. E muitas foram transformadas em sala de cinema, muitas foram transformadas em museus, estão vazias, abandonadas. Isso começou na Europa, está passando pelos Estados Unidos já há algum tempo, e isso tem chegado no Brasil. E nós não podemos aceitar isso. Olha o que diz o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Irmãos, o diabo é dono do muro. O Senhor nos chamou para tomar uma decisão. Essas expressões aqui de Elias mostram a sua indignação pela mistura do santo com o profano. Está dividido entre dois pensamentos, gera mornidão espiritual. Você pega uma água quente, você pega uma água gelada e mistura as duas, isso dá uma água morna. Está dividido, gera mornidão. Os israelitas estavam em cima do muro, não levavam a sério os alertas de Deus, e essa vida dupla fez Deus permitir que eles fossem levados para o cativeiro babilônico e assírio. Também foi resultado da tragédia espiritual que aconteceu na igreja de Laodiceia. Esta foi uma das 7 igrejas da Ásia que recebeu uma dura repreensão de Jesus em uma de suas cartas. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. A igreja de Laodiceia se tornou permissiva. Um espírito de falsa alegria entrou naquela igreja, de cegueira espiritual, de sensualismo, porque Jesus disse: vocês estão nus, pobre, cego, dizem estão fartos, ou seja, o espírito de falsa alegria. Mas eu recomendo que vocês comprem colírio, porque a cegueira espiritual tinha entrado, e um espírito de sensualismo havia se instalado. Olha a fala: vocês dizem, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. O espírito de falsa alegria. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que vocês comprem de mim, disse Jesus, ouro refinado pelo fogo, para que você de fato veja, seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês possam ver. Apocalipse 3, 17 e 18. Sabe o que é isso, gente? A falta de definição, a falta de clareza trouxe problemas no relacionamento daquela igreja com Deus. Quem caminha no limite, existe uma linha de limite. Quem caminha na linha do limite entre o sagrado e o profano, não caminha certo, não caminha legal, porque acaba levando a pessoa a experimentar das duas coisas. Outro dia alguém ficou numa cara grande com coisa que, gente, se você faz longe de mim, não será a minha presença que vai mudar as coisas para você. Afinal de contas, não é a mim que ninguém preste conta. Eu sou apenas um orientador. Eu não fui chamado para ficar tomando conta da vida de ninguém. Mas alguém passou uma vergonha, porque eu entrei no carro com essa pessoa. Quando a pessoa ligou o carro,
Sabe aquele negócio que você liga o carro e o som já começa a funcionar? E começou um batidão, aquele negócio todo. Pastor, peraí, desculpa, eu vou mudar esse negócio aqui. Peraí, o cara está ouvindo isso, gente. Vai mudar por quê? Porque eu estou lá? Não faz sentido. Não, botar aqui numa música aqui de Deus aqui. Eu falo, mas não sou eu. A questão não sou eu, meu filho. Tem uma música antiga aí que alguém cantava, um sertanejo gospel aí, que quer ir para o céu, nem que seja de carona. Eu quero te informar que não vai ter jeito não. Não vai dar. Não vai dar para pegar a carona. Não vai dar para pegar a rabeira. Então, não misture. Quando há uma mistura do santo com o profano, é sinal que nós precisamos de avivamento. Precisamos rever algumas coisas. Terceiro sinal, quando os zelosos parecem perturbadores. Isso aqui é fantástico. Elias respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão querendo me matar. Sabe o que é que acontece? Elias estava sendo acusado por Acabe de estar perturbando, e Elias respondeu corajosamente: você e o seu pai é que são criadores dos problemas, porque abandonaram os mandamentos do Senhor, adoraram as imagens de Baal. Onde é que estava o erro de Elias? A verdade é que o zelo do profeta pela verdade, pela adoração, incomodava quem desejava continuar com o coração dividido. Sabe o que é zelo? Zelo quer dizer cuidado. Zeloso. Eu tenho me esforçado para ser uma pessoa zelosa em todos os aspectos, da pureza da palavra, da administração da casa de Deus, do ambiente de maneira organizada, sobretudo pelo zelo da palavra de Deus. Palavras atuais usadas para adjetivar, desmerecer uma pessoa zelosa é fundamentalista, extremista, radical. Essas são expressões usadas por aqueles que desejam um evangelho raso e diluído. O pastor está muito radical, o pastor está muito extremista. Nós ouvimos isso sempre. Os fundamentalistas religiosos. Toda vez que alguém vem com essa adjetivação, você já pode deixar para um lado. Você já pode entregar. Porque é alguém que quer te desmerecer, como se você fosse um otário, um idiota, como se você não pensasse, como se você vivesse dentro de uma bolha, e que você fosse um retrógrado, um ultrapassado. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Jesus os alertou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia continua sendo a mesma. O que revigorava há 100 anos atrás, dos princípios da palavra de Deus, continuam ainda hoje. O que era para 2000 anos atrás continua valendo ainda para hoje. A palavra de Deus não muda. E quando eu começo a ouvir essas coisas e pensar o seguinte: olha, isso é um radicalismo, é um sinal de que eu estou precisando de avivamento. No tempo em que nós estamos vivendo, os valores estão sendo invertidos, o certo parece errado e o errado parece certo. Contudo, nas palavras de Malaquias 3:18, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você quer ver uma diferença aqui? Eu vou citar para você.
Elias desafiou 850 profetas mentirosos. Profetas que Jezabel tinha comprado. Jezabel trazia esses profetas para sua casa, para sustentá-los em uma época de fome, para que quando eles abrissem a boca para profetizar, eles só falassem coisas que ela queria ouvir. Olha que coisa. E aí, o profeta Elias desafiou esses 850 profetas. E diante de toda a idolatria que Israel vivia, Elias fez o desafio da seguinte maneira: nós vamos reunir no alto do monte e nós vamos orar. O Deus que responder com fogo, que fizer cair fogo do céu sobre o altar, esse é o Deus verdadeiro. E o texto diz que os profetas de Baal reuniram. O povo reuniu no pé do monte. E eles começaram a clamar, eles começaram a implorar, de manhã até o meio-dia. E eles imploraram. E o texto diz que eles se mutilavam, rasgavam o seu corpo. E Elias olhava para eles, e teve um momento que Elias disse assim: clame mais alto. Talvez Baal esteja dormindo. Talvez Baal esteja viajando, ocupado demais. Clame mais alto. E o texto diz que quando chegou na viração do dia, do meio-dia, eles pararam de clamar. Elias deu uma ordem: conserte o que está atrapalhado no altar. Eu disse aqui na quinta-feira passada, Deus não se manifesta em altar desarrumado. Conserte o altar. E o texto diz que Elias fez uma oração, que é talvez a oração mais curta da Bíblia. Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma esse altar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diz a Bíblia que no exato momento que Elias falou isso, consumiu todo o altar, o fogo que do céu caiu, e até a água que havia sido jogada em volta do altar, as labaredas de fogo lamberam aquela água. Oh, aleluia, aleluia. E Deus aquele dia respondeu com fogo, demonstrando que Elias era um homem de Deus, e que Deus era o Deus de Israel, Deus verdadeiro. O salmista declarou no Salmo 69:10, o zelo pela tua casa me consome. Mas quando o zeloso começa a ser ridicularizado, começa a ser taxado, é sinal de que nós precisamos do fogo de Deus. Jeremias, Daniel, Isaías, Elias, João Batista, Paulo, Pedro e o próprio Jesus, ao confrontar as pessoas nos seus erros, foram rejeitados e também taxados de perturbadores. Quarta coisa, quarto sinal de que se isso estiver acontecendo numa igreja ou numa pessoa, é sinal de que precisamos de avivamento. Quando o altar do Senhor é derrubado. Altar fala de culto, fala de rendição, fala de louvor, sacrifício, renúncia, quebrantamento, arrependimento. Se o altar estiver comprometido, toda a estrutura da igreja estará em ruínas. Se quem ministra no altar estiver corrompido, toda a estrutura da igreja estará também corrompida. A ministração
do altar. A vida toda da igreja é uma vida que deve ser levada a sério, muito mais de quem ministra no altar. Não pode haver pecado, não pode haver envolvimento em coisas desalinhadas com a vontade de Deus, não podem haver situações de dificuldade. Eu até vou editar depois, porque isso eu vou jogar para a internet. Eu conheço uma igreja, essa igreja viveu um período que a igreja não rompia, a igreja tinha uma dificuldade muito grande e não rompia, não avançava. Entrava pastor, saía pastor, vinha um outro, e o negócio não rompia. Até que chegou um senhor, um pastor experiente, e ele começou a ministrar sobre a vida daquela igreja. Uma igreja com 200 e poucos membros. E ele começou a ministrar sobre a vida daquela igreja, sobre temas de confronto. E as coisas, e orar, e colocar a liderança para orar, e as coisas começaram a sair. Em um período de uns 6 meses que ele fez isso, veio à tona casos de outras situações, mas eu vou citar só essa. Tinha outros problemas, mas só de adultério, de coisa de 10 anos atrás, 15 anos atrás, escondido, de gente que não falava, houve à tona de mais de 30 casos. 30 casos. Sabe o que é isso? Isso é mais de 10% da igreja. Não há igreja que rompa com isso. Não há igreja que vence com isso. Então, quando o altar está comprometido, é um problema. Isso não tem a ver com apenas o momento da reunião congregacional. A vida cristã não se resume ao momento do culto na igreja. A verdade é que nossa vida deve ser um altar de adoração. Não há avivamento quando a minha vida não é o altar de honra ao Senhor. Em Juízes 6, o Senhor mandou Gideão derrubar o altar de Baal, que estava sendo construído na casa do seu pai, e que no lugar levantasse um altar de adoração ao Senhor. E Deus disse para Gideão: se você quiser vencer os midianitas, se você quiser vencer o inimigo, derrube os altares de Baal. Derrube o altar que não pertence a Deus e edifique um altar que pertence ao Senhor. Antes que Elias clamasse a Deus por fogo, ele mandou que o altar fosse reerguido, reparado. A apostasia e a frieza espiritual se instalou em Israel quando o reino foi dividido e Jeroboão mandou levantar altares de outros deuses, inclusive do bezerro de ouro. Ele colocou 2, de uma ponta e outra da nação, e menosprezou o altar a Deus. Ele apontou para os bezerros de ouro e disse: aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Não precisa ir em Jerusalém adorar. Sabe o que é isso, gente? Apontar um atalho. Tem gente apontando um atalho para tentar facilitar, para tentar baratear, para tentar diluir, diminuir a responsabilidade. Mas não se engane, há caminhos que ao homem parece justo, correto, certo, mas o final conduz à perdição, à morte. Eu termino aqui dizendo: nem tudo está perdido, nada foge do controle de Deus. Eu acho que você não entendeu. Nem tudo está perdido, nada foge do controle de Deus.
Havia uma corrupção generalizada dos dias do profeta Elias. Contudo, o Senhor declarou a Elias que havia guardado 7.000 profetas que não se dobraram a Baal. O Senhor quer nos preservar nesse tempo de tanta indiferença espiritual. Você pode ficar de pé comigo onde você está? O Senhor quer guardar a sua vida. O fogo de Deus está pronto para queimar a nossa vida. Que sejamos incendiados por Ele. Nossa alma precisa estar aquecida pelo fogo do Espírito. Sabe o que é isso que eu estou dizendo? É aquilo que já foi profetizado por Joel. E Pedro repetiu isso em Atos 2, 17, 18 e 19. Acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. É tempo de despertar. Despertamento espiritual. O fogo de Deus quer queimar você. O fogo do Espírito quer incendiar a sua alma. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O fogo não pode se apagar. O fogo não é só no momento da reunião. O fogo não é só no momento do culto. Você está em casa, fazendo os seus afazeres de casa. Você está na empresa, fazendo os seus afazeres lá de funcionário ou de dono da empresa. Você está dirigindo o carro. Oh, aleluia, aleluia. Esses dias eu estava numa viagem, estava sozinho, estava ouvindo uma canção que começou a ministrar ao meu coração. E de repente eu fui tomado pela presença de Deus, que por pouco eu tive que parar o carro para continuar ali adorando ao Senhor, porque eu fui tomado da presença de Deus. É esse tipo de fogo que quer incendiar a sua vida, quer incendiar a sua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. É esse tipo de fogo que quando acontece uma reunião na sua casa, quando chegam alguns irmãos da igreja, e de repente vocês começam a falar da palavra de Deus, de repente vocês começam a falar da Bíblia, de repente aquilo começa a aquecer o coração. Oh, aleluia. Por causa da aparência física muito comum, os discípulos do caminho de Emaús não reconheceram que era Jesus. Vale lembrar que aqueles lá não faziam parte dos 12 que caminharam mais perto. Lucas fala de 70 discípulos enviados para pregar. Então Jesus tinha os 12 que ele caminhava mais perto, mas tinha mais gente. Aqui mesmo, por exemplo, eu estou vendo mais um monte de discípulos de Jesus. Você entendeu? Eles não reconheceram que era Jesus por causa da aparência comum, mas eles foram caminhando. Eles não reconheceram que era Ele, mas estavam falando dele. Estava falando do mestre. E o dia foi terminando, e Jesus entrou para casa com eles, porque eles disseram assim: fica aqui conosco, já está tarde, passe aqui à noite. E Jesus entrou, e chegou na hora de comer. Jesus partiu o pão
E eles fecharam os olhos para orar. Quando eles abriram os olhos, Jesus já tinha sumido. Jesus já tinha ressuscitado, portanto, não estava mais limitado no corpo para ser preciso abrir janela ou porta para entrar. Ele entrava e saía sem porta, sem janela. E quando eles deram por conta de que era Jesus, isso aqui é fantástico. Eles disseram: é por isso que o nosso coração estava ardendo. Era ele quem estava aqui. Era ele quem estava aqui. E o nosso coração estava pegando fogo. A presença dele estava incendiando o nosso coração. E o nosso coração estava ardendo. A nossa alma estava feliz, porque nós estávamos na presença dele. A presença dele, oh meu filho, que quer incendiar sua vida, quer aquecer sua alma. Oh, aleluia, aleluia. Eu libero aqui uma palavra em nome de Jesus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, esses dias o Senhor te visitará, e te batizará com o Espírito Santo. Pode ser agora. Receba dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de línguas, dons de profecia, dons de interpretação de línguas, discernimento de espírito, dons de cura. Receba dom de maravilhas. Receba em nome de Jesus. É tempo de despertamento espiritual. Levante sua mão onde você está. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem Diga fazer isso.